Certa feita, os discípulos de Jesus disseram: Mestre, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. É interessante que as grandes almas que por aqui passaram dispunham de métodos que convergiam para o mesmo propósito. Uns fizeram uso da meditação, outros da oração, porém, o objetivo era o mesmo: mudar a frequência do indivíduo, alterar o seu estado vibracional. O filósofo Soren Kierkegaard oportunamente disse que a função da oração não é influenciar Deus, mas alterar a natureza daquele que ora. A oração e a meditação, inicialmente, elas são uma prática, um método, mas gradativamente vão se transformando em seu estado de ser, de modo que aquele que medita, a sua vida passa a ser meditativa. Aquele que ora, a sua existência se converte em uma prece. É interessante que em tais fenômenos, o indivíduo, quando penetra esta dimensão, a sua natureza é alterada alquimicamente. O seu ser desabrocha como uma flor e a partir de então esta essência divina é exalada e compartilhada com todos que estão à sua volta. E é interessante que quando Jesus fala sobre a oração, ele diz para os seus discípulos: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Não sejais como esses fariseus hipócritas, atores, performáticos, que gostam de se exibir, gostam de exteriorizar uma pseudo-espiritualidade. Não faça de sua prática um espetáculo circense, pois esses indivíduos já receberam a recompensa. Seus egos já foram massageados, já receberam o prestígio dos que estão à sua volta, já foram reconhecidos em público como um homem santo, puro e religioso. Mas vós, quando orardes, diz ele, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás em secreto, e teu Pai, que está em secreto, te recompensará. Quando orardes, entra no teu quarto, entra no teu íntimo, entra no âmago do teu ser. É interessante que o templo salomônico era dividido em 3 instâncias: átrio exterior, átrio interior e o santo dos santos. O átrio exterior é a sua mente, é a periferia, é o âmbito da racionalidade. Saia desta dimensão periférica, venha para o átrio interior,
para a ambiência de sua alma, do seu coração, onde residem as emoções, mas não permaneça aí. Chegue no Santo dos Santos, no Santíssimo, no reino do Espírito, no reino da consciência. Entre neste quarto, neste íntimo, neste secreto, pois é neste secreto que está o segredo, o The Secret, o Pai, o mistério cósmico que está em secreto, te recompensará. E ele continua: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe peçais. Não faça de sua oração uma ladainha, um mantra. Não é pelo muito falar, não é pelo muito verbalizar que sereis ouvidos. Entenda que o universo não responde palavras, mas vibrações. Toda mecanicidade, toda palavra proferida mecanicamente, artificialmente, é de nenhuma valia. Na oração, na meditação, carregue o seu estado de espírito. Faça o teu coração desabrochar. Em dados momentos, o silêncio é mais oportuno. Não se iluda com vãs repetições. Não se iluda com joelhos calejados. Não se iluda se estás orando pela manhã, pela tarde, à noite ou pelas madrugadas. Não é pelo muito falar que sereis ouvidos, pois antes que uma palavra seja proferida por vós, antes que algo seja emulado, seja elucubrado, seja produzido, seja vertido, saiba que a vida tem conhecimento, o eterno é onisciente, não há nada que está oculto aos seus olhos. Saiba que se ele não proferir, se ele não colocar as palavras em teus lábios, nenhuma oração, por mais prolongada, terá eficácia. Jesus vai dizer: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus, ele é singular em todos os aspectos. Ele chama esse mistério cósmico, a alma do universo, de Pai. Ele sendo Pai, consequentemente, significa que nós somos seus filhos, somos procedentes desta fonte, emanamos deste mistério incognoscível. Ele é Pai, consequentemente, nós somos uma extensão desta supra-realidade. Nas palavras de Paulo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Dele somos geração. E o interessante é que o Pai não é uma particularidade minha. E o Pai, ele não é uma propriedade sua.
O Pai é nosso. O Pai não é propriedade de nenhuma religião, de nenhum sistema de crenças. O Pai não é judeu, islâmico, hindu, budista, jainista, cristão. O Pai é nosso. O Pai não é europeu, asiático, latino-americano, africano. Não é uma propriedade do Oriente ou do Ocidente. O Pai é nosso. Não é uma particularidade do homem dito civilizado ou do aborígene, do índio, do tribal. O Pai é nosso. Não meramente da nossa espécie, mas Ele também é Pai de todos os elementos que compõem o cosmos, de toda a diversidade faunística, de toda a flora, de todos os micro-organismos e dos astros celestes, de todos os elementos existentes nas múltiplas e variadas dimensões. É necessário que você compreenda que o Pai é nosso, do humano e do não humano, do terreno e do extraterreno. Ele continua: santificado seja o teu nome. O nome pouco importa, mas é necessário que o mesmo seja santificado. Uns o chamam de Brahma, outros de Yahvé, Jeová, Elohim. Existem aqueles que o chamam de Jabulon, Olorum, Jah, Alá. O nome é irrelevante. Há aqueles que o chamam de amor, de verdade, de supra-realidade. Mas isso pouco importa, pois o mistério dos mistérios não sofre de crise de identidade. Só que é necessário que o nome seja santificado, não utilizado conforme muitos a bel prazer, apenas na perspectiva de satisfazer os seus próprios interesses, como muitos líderes religiosos o fazem, utilizando o nome de Deus simplesmente para explorar a ignorância alheia. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Interessante que este reino não é externo, extrínseco. Ele não vem de fora, ele vem de dentro. Quando os religiosos perguntaram a Cristo, ele respondeu: o reino de Deus não vem com visíveis aparências, nem lhe dirão, ei-lo aqui ou lá está. O reino de Deus está dentro de vós. Este reino, este nirvana, esta dimensão beatífica tem que ser descoberta. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é chamada pelo filósofo Heráclito de Logos, pelo místico Lao Tzu de Tao e pelos budistas de Dharma. Esta harmonia oculta, é esse mistério por detrás de todas as coisas. E é necessário que seja feita a tua vontade. A minha vontade deve estar harmonizada com a vontade da supra-realidade, pois assim sendo,
seremos bem-aventurados. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim no físico como no extrafísico, assim no efêmero como no eterno, no objetivo como no subjetivo. Ele continua: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Este pão não está limitado à nossa subsistência, mas também ao pão místico, o pão espiritual que nutre o nosso ser, a nossa essência, as nossas dimensões mais sutis. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O hoje é real, é o momento fora do momento, sobremodo oportuno para mudanças e transformações de qualquer natureza. Não vos preocupeis com o amanhã, o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Vivo hoje, o dia que se chama agora. É interessante que ele diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se somos misericordiosos, longânimos, compassivos, tardios em irar-se, se somos amorosos e temos compaixão para com a ignorância alheia, saibamos que o todo não levará em consideração as nossas obras infrutíferas realizadas nas trevas da ignorância, mas para isso devemos ter olhos espirituais e ver que tudo que o homem faz e que de certo modo é prejudicial é fruto da ignorância. E devemos perdoar. O perdão é a fragrância do amor. E o perdão tem que ser algo tão natural como o perfume exala de uma flor quando esmagada, pois quem muito perdoa, muito é perdoado. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O homem é chamado não para cair, mas para se ascender a níveis superiores de consciência, se ascender do humano ao supra-humano e do homem ao super-homem e do limitado ao ilimitado, sair da ordinariedade e fundir-se à extraordinariedade. O homem é chamado para estar de pé, para estar ascendendo aos picos himalaicos da consciência. Ele não é convidado para permanecer prostrado ante aos reinos deste mundo, ante as tentações oriundas de toda essa efemeridade, cujas raízes são o desejo, são as ilusões e outras coisas mais que nos intoxicam e obscurecem a nossa compreensão. Não nos deixe cair em tentação, permanecer neste lamaçal de equívoco existencial, de permanecer nesta pecaminosidade, neste pecado que hebraisticamente significa errar o alvo, não está em um caminho de evolução, mas permanecer estagnado e paralisado em meio a estas ilusões egóicas. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Compreenda esta peculiaridade.
este método tão magnífico e eficaz ensinado por Cristo. A oração do Pai Nosso não é para ser sistematizada ou ser utilizada como uma mecânica ritualística. São apenas elementos básicos, mas que elucidam o espírito da oração, desta relação, desta coinonia do humano com o divino, do transitório com o eterno, do homem limitado pelo espaço-tempo com esta dimensão que pervade todas as coisas. Pai nosso que estás nos céus, são palavras singelas, mas que precisam ser discernidas. Céus não é um ambiente geográfico, mas uma dimensão presente em todas as coisas. Nas palavras de Kabir, ele habita o coração de todas as coisas. Em cada célula, em cada átomo, em cada partícula, em cada poeira cósmica, o todo se faz presente. Espero que estas digníssimas palavras oriundas da consciência crística possa clarificar o seu entendimento, elucidar questões e você possa discernir que a oração não é um método mecanicista, ritualístico, mas a oração ela é vida emanada, é vida compartilhada. E quando este fenômeno é discernido, o seu ser vibra harmonicamente com o ser que está imiscuído em todas as coisas. A sua consciência se funde à supraconsciência. Espero que tais palavras possam ter contribuído e, de certo modo, ampliado os horizontes de sua compreensão. Saiba que aquilo que se diz pouco importa, e sim o que existe por trás das palavras. Saia sutilmente da periferia dos ritos, das verbalizações e tente compreender esse estado de espírito, esta prece natural que flui como as batidas do coração. Torne-se meditativo e, consequentemente, a sua vida será transformada. Espero que este método milenar se converta em seu estado de ser e que os segredos, ora proferidos por Cristo, nessas digníssimas palavras da oração do Pai Nosso, possam ser úteis e plenas de significação em vossa peregrinação rumo à plenificação do ser. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento e nos faça compreender esta realidade. Até o nosso próximo encontro.